primeira-dama, a esposa do Lula, gasta mensalmente 3,5 milhões de reais? Onde é que um brasileiro, em sã consciência, imaginou um dia gastar algo assim? Está deslumbrada com a riqueza que não é dela? O mundo está doente. E se você tirar o sagrado da vida do homem, se você tirar o sagrado da vida do mundo, o que é que vai sobrar? A maluquice que nós estamos vivendo. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Padre Kelmon, sacerdote, comunicador e uma das vozes mais polêmicas e autênticas do cenário brasileiro. Conhecido por unir fé, patriotismo e posicionamento firme, fala sobre espiritualidade, moral e o papel da igreja em um mundo que perdeu o senso do sagrado. É uma falta de respeito com quem paga imposto. É uma falta de respeito com quem acorda cedo para manter a economia desse país. Você criar um gabinete de primeira-dama e ainda colocar ali 180 a 200 funcionários. Para quê? A verdade é como um leão. Não precisa ser defendida. Solte-a e ela se defenderá sozinha, Santo Agostinho. Padre Kelmo, como é que o senhor vê o movimento político religioso brasileiro? Um Estado que é laico, mas ao mesmo tempo temos políticos usando a religião, muitas vezes, para emocionar um povo e roubar a pauta, muitas vezes, também daquilo que é só perfumaria no nosso meio. Você está fazendo uma pergunta extremamente difícil. E ainda para um sacerdote, que também é político. Você quer me colocar em saia justa? A minha esperança como quem tem fé em Cristo diante do sacerdote, ouvir, sinceridades e verdades. Você quer me colocar em saia justa? Jamais. Bom, olha, é o seguinte, eu vou lhe responder da forma como eu acredito que deveria ser e é da forma como eu estou trabalhando a mim mesmo para um dia se exercer um mandato, viver isto, fazer essa experiência. Eu acredito que a política, tanto eu acredito como não é só o que eu acredito, ela é assim. E eu passei a acreditar nesse tipo de política. Política, para mim, é serviço. Política é servir. E você sabe, tanto quanto eu, que é isso mesmo. Política é serviço. Agora, com relação aos cristãos que já estão na política e os cristãos que poderão adentrar nesse caminho político, como eu faço todos os dias, nas minhas orações, esses pedidos e esses exames de consciência. Que eu, todos os dias, possa diminuir para que ele cresça em mim. E quando eu falo ele, você sabe de quem eu estou falando, né? De Jesus Cristo, de Deus, da Santíssima Trindade. E que na minha vida pessoal, que eu aprenda a ser um reflexo dele para os demais. E que na política eu possa também ser esse mesmo reflexo, mas vivendo na política com intensidade uma vida cristocêntrica. Ou seja, colocar Cristo como o centro das minhas decisões políticas, o centro da minha inspiração política, para que, moldando-me pelo Cristo, eu possa, de fato, fazer a diferença no meio político, mesmo sabendo que esse meio político já está repleto daqueles que dizem que são cristãos, daqueles que são cristãos. E que, como você acabou de dizer, deixam interrogações, né? E aí essas interrogações eu posso lhe responder da seguinte forma: será que nós estamos na política mesmo como cristãos vivendo o cristocentrismo? Porque esse é o nosso primeiro chamado. Tanto na vida pessoal, no segmento ao Cristo individual, quanto na vida em sociedade e em sociedade na política. Se eu, ou se muitos, decidiram caminhar por esse caminho e carregam no peito, carregam na sua história, no seu coração, a marca do Cristo em si, ele não pode ser político apenas sem deixar com que aflore na sua vida política aquilo que Cristo nos pede para viver, que é o serviço, o amor ao próximo, porque quem ama, quem serve na vida cristã, quem ama e quem serve dentro da igreja, no templo, porque eu sou igreja, Sim. Você é igreja, mas quem ama e serve no templo, quem ama e serve na vida pessoal,
também precisa exercer isto no seu ministério, vamos dizer assim, político, no Sim. seu chamado político. Então, Não dá para você desvincular uma coisa com outra. eu concordo. Ali são... É fácil? Talvez não seja. Mas Mas, nada- não é um desafio que nós temos que enfrentar? Padre, eu costumo dizer o seguinte: escolha seus difíceis, né? Pronto. Escolha suas dores, porque na vida tudo vai doer e tudo vai ser difícil, nada é fácil. Aliás, as boas coisas, as melhores coisas, são as mais difíceis de você conquistar. Então você tem que escolher os seus desafios. Então, resplandecer a Cristo é a maior honra e, ao mesmo tempo, o maior desafio que uma pessoa pode carregar. Exatamente. Pelo menos como propósito imediato de vida. Porque desse propósito ninguém se perde. Até porque seguir e servir a Cristo não é fácil. Não. É exigente. É cruz. É cruz. negar-se a si mesmo. Mas negar a si mesmo todo Exato, dia. exato. É olhar para o outro com amor, de Misericordioso. reciprocidade absurda, empatia. Empatia. Mas aí dentro disso, a construção social, inclusive das leis, elas têm que encarar o ser humano em todas as suas diferenças. E nós somos absurdamente diferentes. Seja, obviamente, biologicamente, geneticamente, todos somos diferentes. Em algum sentido. Ideologicamente, culturalmente, família e etc. E as experiências da vida. E há uma pluralidade dentro dessa sociedade. Como cristão, vou lhe fazer uma pergunta já para a gente mergulhar. Por que eu deveria ser contra um sistema de cotas para um grupo que sofre não só discriminação, mas dificuldades reais na vida desde a saída? Por exemplo, a comunidade trans. Por que eu deveria ser contra? Como cristão, ou se eu, como cristão, deveria ser contra cotas? Porque eu deveria ser contra? Por exemplo, sou cristão, sou político cristão. Eu vejo a maior parte dos políticos cristãos sendo contra. Qual é o argumento que eles utilizam para validar, serem contra esse auxílio, essa ajuda a um povo que precisa, sendo eles cristãos? Bom, você falou uma palavra, a um povo que precisa. Aí nós temos que realmente ver se esse povo precisa. Se esse povo precisar e for justificável, então você pode ajudá-los. Mas se não houver uma necessidade e for injustificável essa necessidade, ou querer sobrepor um grupo sobre outros, aí é injustificável. Aí eu seria contra também. Mas se é para ajudar, se são pessoas que realmente precisam, se for justificável essa necessidade, sem colocar, tentar fazê-los, talvez brasileiros, superiores a outros brasileiros, aí tudo bem. Qual é a sua visão? Por que normalmente, um político brasileiro, religioso, então normalmente ou é evangélico, ou católico, cristão, enfim, via de regra é isso, normalmente são contra as cotas em relação à comunidade LGBT, ou seja, ao grupo trans, sobretudo. Por que o senhor acha que isso acontece na cabeça deles? Olha, eu não estou na cabeça deles para saber. Eu não posso dizer o que é que eles pensam. Não, exatamente o que eles pensam, mas é uma ideia de grupo. Por que eles dizem todos isso? Eles se dizem da mesma fé, Eu né? suponho que seja pelo fato, talvez, da propagação de uma escolha de vida, vamos dizer assim, que eles têm e que seja contrário àquilo que nós acreditamos, por exemplo, os cristãos acreditamos nisso, né? Que o homem é homem, a mulher é mulher e ponto final. Então, talvez seja por esse motivo, né? Este, talvez, preconceito que se faz. Mas aí é que está, Felipe. São seres humanos, são pessoas, como você e eu. E são pessoas que têm uma história. São pessoas que, por trás delas, tem história de sofrimento também, tem história tem uma família por trás, tem pai, tem mãe. Então, se nós somos cristãos e se nós queremos cuidar, como eu costumo dizer, cuidar uns dos outros, nós temos que cuidar de todos, mas sem dar preferências, sem privilegiar uns e não outros, mas é usar da mesma medida para todos, porque todos nós somos brasileiros.
E se todos nós somos brasileiros, todos nós brasileiros precisamos dos mesmos cuidados, dos mesmos serviços que o Estado presta, seja para o negro, seja para o branco, seja para o rico, seja para o pobre, seja para o trans, seja para o hétero. Nós temos que colocar todos num nível de igualdade, no sentido de servir a todos. Eu penso dessa forma. Sim. É porque eu vejo muito esse movimento, né? Eu já conversei várias vezes com alguns políticos, inclusive, cristãos, mais à direita, outros à esquerda, mas enfim. E parece que é unânime essa briga entre meritocracia, não, o Estado tem que ajudar para tentar equalizar as contradições sociais que vemos, as diferenças. Mas o Estado não pode ser aquele Estado protetor e paternalista. E intromissor, que se intromete até no cuidado do filho de Dona Maria e de seu José, para dizer se ele pode ou não pode fazer tais coisas. O Estado não pode fazer isso. O Estado tem que cuidar daquilo que é papel do Estado, é cuidar da distribuição da renda, é cuidar da devolução dos impostos. Por exemplo, nós temos agora um governo que já recebeu mais de 3 trilhões de impostos. Mas esses 3 trilhões de impostos que foram arrecadados, eles já serão devolvidos, que é o papel do Estado, devolver isso para a sociedade, mas devolver em forma de serviço. Serviço numa educação melhor para todo mundo, serviço numa segurança melhor para todo mundo, serviço numa distribuição de renda, na geração de emprego para todo mundo, no investimento na infraestrutura dos estados. Tem estados num desequilíbrio muito grande. Então, o Estado está preocupado nisso, o Estado está devolvendo isso. Então, é complexo a nossa realidade hoje em dia, hoje na situação, na conjuntura atual que nós vivemos, a situação está muito complexa. Eu vejo dessa forma. Toda vez que eu vou conversar, né, eu fico até confuso. Porque às vezes a impressão que eu tenho... Beleza, eu entendo que o Estado tem que ser mínimo, eu concordo. Só que qual página do livro isso acontece? Essa é a grande dúvida para mim. Em qual página do livro? Eu estou falando em relação a qual país? Brasil? A gente está onde? Nessa grande odisseia. Em qual página que a gente está do Estado ser minimamente paternalista, digamos assim? Ou ser minimamente paternalista, né? Mínimo, no mínimo. Por que eu estou lhe dizendo? Porque é interessante. O Estado é gigante no Brasil, né? E tem muito auxílio e tudo mais. Mas se a gente tirasse esses auxílios, a gente ia conseguir ficar de pé? E se a gente doasse, se a gente fizesse o contrário? Você está falando se a gente tirasse os auxílios, nós ficaríamos de pé? E aí eu lhe faço uma outra pergunta. E se o Estado, então, se tornasse o paternalista, mesmo de fato, e passasse a ser aquele pai que está preocupado em libertar os filhos e não preocupado em escravizar os filhos? E aí o Estado investisse mesmo na educação. Eu vou investir na educação de base, eu vou cuidar das crianças, eu vou cuidar dos adolescentes e dos jovens. Eu vou fazer com que o povo brasileiro, de fato, seja um povo mais intelectualizado e vou gerar amanhã profissionais liberais qualificados que possam assumir e ocupar os espaços de poder na sociedade e transformar a sociedade a partir do serviço bem executado. Se o Estado fizesse isso lá no Maranhão, se o Estado fizesse esse serviço paternalista, mas educacional no Maranhão, que é o estado mais pobre do Brasil, se o Estado fizesse isso no Piauí, se o Estado fizesse isso na Paraíba, se o Estado fizesse isso em Pernambuco, se o Estado fizesse isso em Sergipe, na Bahia... Aí, meu amigo, nós veríamos um Estado paternalista, mas não é um pai manipulador ou escravizador dos filhos, mas é um pai que quer o progresso e o desenvolvimento e o crescimento desses seus filhos, porque ele está investindo nos filhos em educação que abre a sua mente, que liberta da escravidão ideológica e da manipulação e os faz produzir, porque eles vão se tornar amanhã bons engenheiros, bons advogados, bons médicos e vão produzir, vão fazer a economia girar com o serviço que vão prestar na sociedade e vão prestar um bom serviço. Então, se o Estado fosse dessa forma, eu bateria palma. Mas não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo como um deputado hoje, começou hoje ou ontem, defender este governo
Porque continua aí com milhões e milhões do projeto da Bolsa Família, milhões e milhões com o Vale Gás, milhões e milhões com Vale isso, Vale aquilo. É vergonhoso, no século XXI, políticos abrirem a boca com orgulho de dizer que estão investindo em Vale Gás, investindo em cesta básica, milhões, porque ele está dizendo que o povo está miserável. É o que ele está dizendo, em outras palavras, que o povo está miserável, que precisa de um auxílio de gás. Eu não quero o meu povo miserável, eu quero o meu povo independente. Concordo. Eu quero o meu povo rico, porque ninguém quer ser pobre. Você quer ser pobre? Lógico, jamais. Não. Você quer ser miserável? Não, depender jamais. de um botijão de gás? Jamais. Então... Isso ninguém quer. Ninguém quer. Mas é disso que a gente está falando. E porque nós temos 57 milhões de pessoas assim. Pois é. Mas aí eu vou lhe fazer E por que esse governo está investindo na manutenção desta miserabilidade? Mas, padre, por que esse governo está mantendo e criando novos e novos auxílios? Eu lhe digo por quê. Não resolve o problema. Eu vou lhe responder por quê. Mas não resolve o problema. Eu sei que não, mas vou lhe responder o porquê. Eu queria ter uma conversa por um caminho interessante com o senhor. Me ocorreu aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Eu vou lhe dizer por quê. Porque o diabo segue sendo o príncipe desse mundo aqui. Pronto, tudo bem. E todos os reinos e poderes pertencem, é dele. Tanto que ele oferece a Cristo na tentação. Não é mentira. E é por isso que eu digo que nós precisamos, na política, então, não dar mais ouvidos a, muitas vezes, o diabo, mas dê ouvidos ao cristocentrismo. Perfeito. Coloque o Cristo como base, como fundamento, princípio e fundamento da sua vida e decisão política. Porque aí você vai olhar para o dinheiro e vai dizer, pera lá, o que é meu? Isso. Isso aqui não é meu. Isso aqui é dos impostos. Isso aqui é do povo. Eu vou ter misericórdia. Eu vou ter compaixão. Ao invés de olhar para o dinheiro dos impostos e gastar com luxo, gastar com criação de 180 ou 200 empregos para um gabinete que nunca existiu em governo nenhum, como estão querendo criar agora, para criar mais cabides de emprego, isso é uma falta até de compaixão com o suor do trabalhador. O trabalhador que aqui em São Paulo acorda 3, 4 horas da manhã, Dona Maria, seu José, seu Antônio, que está nos ouvindo, que sai da periferia, longe lá de Guaianazes, por exemplo, e que vai trabalhar lá, não sei, na Paulista, e que sai de lá de casa, acorda 3 horas para tomar banho, se arrumar, fazer um café, fazer uma marmita para pegar uma van, ir a pé, depois chegar no metrô, para do metrô tomar um ônibus, para depois caminhar mais um pouquinho para chegar na Faria Lima, por exemplo, para trabalhar de faxineiro. E aí, os líderes desse país não parar para refletir antes que aquele dinheiro que está sendo roubado ou que não está sendo investido, dado de volta às pessoas, é o suor dessas pessoas que acordam na madrugada? Então, isso é falta de quê? Eu quero pegar o seu raciocínio. Vamos lá. Isso é falta de quê? Do que eu estou dizendo sempre. De colocar o cristocentrismo como base da sua vida. Eu sei, mas, porque padre, aí você não vai roubar. Mas então, padre, esse ideal de mundo... Não é utopia não, viu? Calma. É possível. Esse ideal de mundo... Ele começa, obviamente, no nível pessoal. Exato. Tudo bem. Só que aí ele deve se externalizar na esperança ou expectativa que os políticos que lá chegarão tenham a mesma decência de caráter cristão. Conversando com alguns psicólogos e psicoterapeutas, é muito interessante, cargos de poder como na política, a grande maioria dos que lá estão provavelmente tem algum grau de psicopatia. Falam que 84% da população brasileira tem? Não. Lá eu já ouvi um psicólogo. Não, eu falei psicopatia mesmo. Psicopata, estelionatário, sociopata lá. Por quê? Porque é onde se atrai. É muito comum isso. Isso é estatística, é comum. A questão toda é a seguinte. De novo, vamos voltar. Eu tenho que ter essa crença pessoal, mas eu tenho que externalizar e acreditar que um grupo de pessoas que vão estar naquele poder exerçam com honra e caráter o que se lhe propõe. Agora vem cá, padre. Temos que preparar, então, novos políticos. Vem outra questão. Em qual tempo da história, em qual sociedade, pelo amor de Deus, nós vimos pessoas realmente exercendo poder político com o caráter de Cristo? Pelo amor de Deus, que eu não lembro. Nós não somos cristãos? Rapaz, é isso que eu estou lhe dizendo. Nós temos que fazer o exercício disto. Mas é sobre isso que eu estou lhe falando. Mas se ninguém nunca fez, então alguém comece. Se você está me dizendo que ninguém nunca fez isso,
Comece alguém, então. Comece você, comece Eduardo, comece o Padre Kelmo, comece o Roberto Pires, comece o Jaime. Então, mas aí é que está o grande lance, padre. Veja só, 80% dessa nação, ela se diz evangélica ou católica ou cristã. 84% mais, é cristã. Né? Cristã. 84 cristã. Beleza. Como é que pode? Olha para o mundo aí. Olha as nossas brigas, inclusive na internet. O problema é o funk, a música, a letra, sei lá, mães solteiras, filhos sendo criados sozinhos, sem os pais, tanto divórcio. Pô, mas 84% é cristão. E olha a calamidade moral, ética que a gente vive como sociedade. Volto a dizer, nós não estamos vivendo muito bem o cristocentrismo. Nós não estamos vivendo muito bem o cristianismo. Então, o dever de casa... E onde foi que a igreja errou, então? Espere aí. O dever de casa precisa ser feito a partir de todos nós. Sim. Todos nós cristãos devemos botar a mão na consciência e fazer um exame de consciência. Tá Como bom. é que eu estou vivendo o cristianismo? Que cristianismo eu estou vivendo? Perfeito. Ao meu modo ou ao modo do Cristo? E qual é o modo do Cristo? É a cruz, é a renúncia, é a abnegação, é o desapego, é jogar para fora de dentro de si todos os maus hábitos, é converter os maus hábitos em virtudes. Então, é exigente. Por isso que eu disse no início que ser cristão, mas cristão mesmo, que quer imitar o Cristo, não é fácil. É exigência o tempo todo, porque você precisa se moldar, você precisa deixar se moldar, para que você faça como Paulo diz, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que habita em mim. E falar de boca para fora é fácil demais? Ou citar o versículo bíblico, vomitar versículos bíblicos por todos os lugares é muito fácil. Agora, transformar uma frase do Evangelho em vida em você, para refletir nas suas ações o Cristo que está dentro de você, meu amigo, isso exige de você a morte do seu eu, a morte da sua vaidade, a morte do seu orgulho, a morte da sua avareza, a morte da sua prepotência, a morte da sua insignificância, para colocar-se diante do Cristo e dizer: eis-me aqui, Senhor. Então, Faça de padre, mim um instrumento. Não é fácil isso. Eu sei, mas quando eu olho os organismos de poder, seja a liderança política de um país, mas quando eu olho também, eu posso reduzir isso para empresas, eu posso reduzir para o que eu quiser, mas vamos chegar naquele que deveria ser o mais íntegro de todos. Eu posso chegar no sistema religioso mesmo, como um todo. É onde não se deveria ver. Pois é. É onde não se deveria existir erros, existem coisas absurdas. Isso, mas eu vou além. Eu já não vou nem trazer do individual, porque coisas absurdas realmente tem, mas estou falando da comunidade. Por exemplo, somos todos cristãos, mas tu entra dentro de uma mesma comunidade cristã, longe de pregar socialismo ou qualquer coisa, comunismo. Mas você entra, você percebe, dentro da mesma camada de grupo que está ali, diferença tão aberrante, tão absurda, entende o que eu quero dizer? Para manter aquele mesmo organismo. E não há, dentro dessa composição que deveria estar ali alicerçada totalmente no amor e naquele sistema onde todos se querem bem, não há esse auxílio real, mas há a organização do discurso para se organizar um poder, digamos assim, e a gente vê isso dentro das próprias organizações religiosas. De novo, eu volto para o indivíduo. Como é que ele consegue, da onde ele tira a esperança dele para ele olhar para aquele líder que ele está acreditando e achar que aquela pessoa vai realmente lhe representar? Você entende meu ponto? Eu entendo seu ponto. Se ele vê esse tipo de coisa acontecendo e a gente consegue olhar do lado de fora, dentro de uma comunidade religiosa, como é que a gente consegue ter esperança mesmo que vai mudar um país, pô? Mas nós não podemos, viu, Felipe? Nós não podemos pensar que o ser humano é um semideus. A gente não pode achar que o ser humano está imune de erro, de pecado. Senão não precisava Jesus morrer na cruz. Jesus morreu na cruz para nos redimir, porque ele já estava dizendo que todo ser humano é pecaminoso. De origem, nós somos pecaminosos. O pecado está dentro da gente. Respiramos e falamos toda hora e erramos, pecamos todo instante. Então, nós temos que ter essa consciência de que somos fruto disso, do pecado, e que Cristo morreu na cruz para nos redimir do pecado,
mas que aqueles que estão à frente de lideranças, sejam políticas e religiosas, eles não são imunes ao erro e não são pessoas que podem ser consideradas como semideuses, que não pecam, que toda a perfeição está ali. Não existe ser humano perfeito. Ninguém vai encontrar um ser humano perfeito. O único que tem a perfeição é o próprio Cristo, como ser humano também, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. São duas naturezas, mas é verdadeiramente homem, sem o pecado, e verdadeiramente Deus. Então, nós temos que ter essa consciência e manter a esperança, sim, que nós precisamos, todos os dias, mesmo caindo, levantando e recomeçando a nossa vida todo dia, buscando a perfeição, que a perfeição é Cristo, buscando a melhoria de si mesmo, mas quem é liderado precisa saber que o líder, ele é alguém que vai me decepcionar em algum momento. Eu não posso ser ingênuo, eu não posso ser aquela pessoa que idolatra o outro ser humano achando que ele é a fonte da minha salvação. Aí eu estou errado. Mas eu tenho que ser maduro o suficiente para acreditar e apostar em alguém, que eu vou apostar em você para ser o meu líder, seja religioso ou político, mas eu também tenho que saber que esta pessoa, ela é como eu, pecadora. Ela tem uma responsabilidade a mais do que eu, porque está na liderança. E como ela tem uma responsabilidade, e como ela está na liderança, esta pessoa que está na liderança, ela precisa também tomar consciência de que precisa se esforçar mais do que os liderados para ser o mais correto possível em tudo que se faça. Mas sabendo que mesmo assim, nesta luta diária contra si mesmo para manter a correção nas ações, ele está sujeito a errar. Ele está sujeito a decepcionar. Então os dois têm que ter consciência disso, para que as coisas possam acontecer. Senão, nós vamos viver como doidos na sociedade. Não acreditamos mais em ninguém, porque todo mundo erra, porque eu confiei naquele, mas fez isso. Não, nós não podemos viver como doidos. Nós temos que ter os pés no chão, ter consciência do que eu já acabei de dizer para não repetir, e estar aberto a essas realidades que podem acontecer nas nossas vidas. E ter essa consciência de que somos frutos do pecado e que Deus nos redimiu, perdoa os nossos pecados quando morre na cruz, nos redime, mas que nós estamos nesta luta diária contra nós mesmos, porque buscamos esta perfeição, que é a imitação do Cristo, que é exigente. E assuma a liderança como político, e assuma a liderança como religioso, mas seja exigente consigo, porque tem outras pessoas que estão à sua frente esperando de você uma resposta, esperando de você que lidera um compromisso, esperando de você que lidera uma ação que os leve para cima, uma ação que os encha de motivação e os encha de esperança, e não o contrário disso. Então, o esforço do líder, na política ou na religião, é para errar menos, porque ele vai errar, porque ele é ser humano. Mas não é justificar, porque eu sou ser humano, vou errar e aí começa a errar. Não, é o contrário. É saber que sou humano, que posso errar sim, porque não sou um semideus, mas eu tenho que ser exigente comigo mesmo pela função que exerço, pelo ofício que estou, para ser o mais correto possível, o mais honesto possível, o mais verdadeiro possível, o mais simples e simpático possível com aqueles que são liderados por mim. Eu penso dessa forma. Padre, quando a gente olha para a política em si e para a sociedade, a gente vê mudanças, enfim, sociais, de práticas sociais, culturais, às vezes cíclicas, né? Às vezes elas mudam, daqui a pouco voltam a acontecer e daqui a pouco mudam de novo. A gente está em alguma dessa fase agora. A gente vê muitos modelos de casamento, muitos modelos de família, muitos modelos de etc, que a gente vê por aí. Mesmo não concordando, é uma realidade que a gente enfrenta. E muitos conceitos sociais são baseados ainda dentro da própria cultura judaico-cristã, então bíblica. Só que também muito do que era bíblico ou aceitável biblicamente falando mudou com o tempo. Algumas, por exemplo, a escravidão.
Até um determinado momento, biblicamente, era aceitável. Hoje, acabou. E entre tantas outras coisas. Como é que eu consigo, e se há espaço no diálogo, para que a Bíblia... Porque teve até um pastor que causou muita polêmica, né? De dizer que a Bíblia tinha que ser atualizada. Eu ouvi isso aí. Isso. Mas, tirando esse extremo de fala, porque às vezes é só semântico, trazendo para um equilíbrio de diálogo, como é que a Bíblia se relaciona com as atualizações sociais? Ô, Felipe, tanto a Bíblia quanto as tradições litúrgicas, elas não devem acompanhar o modismo do mundo. É redundante o que eu falei. Mas elas não devem acompanhar o modismo. Ela é e ponto final. A liturgia da missa que eu celebro, ela não vai acompanhar a evolução. É uma liturgia que está há 1.500 anos. E ela é a mesma, desde quando começou. Não é porque agora passou-se 1.500 anos que eu vou adaptar a liturgia às mudanças da sociedade, ao que a sociedade agora está abraçando ou aplaudindo. De forma nenhuma. Ela é a liturgia e ponto. A Bíblia, ela é o que está escrito e ponto. A Bíblia não é um livro geográfico, você sabe disso. Um livro de pesquisas geográficas. Você é missionário e sabe muito bem disso. Por exemplo, você falou uma coisa que eu gostaria de tocar nesse ponto, que é polêmico. O casamento. O casamento é homem e mulher. É ponto. Casamento é um homem e uma mulher. Ponto final. A família é constituída de um homem Sim. e de uma mulher que geram filhos. Sim. Ponto final. Agora, respeitar o que está acontecendo no nosso tempo, que sempre houve, mas que hoje está de uma forma muito mais popularizada, digamos assim, respeitar as decisões que as pessoas tomam para a sua própria vida é diferente. Mas será que isso não acontece por causa de uma confusão? Qual é a confusão? No próprio significado do casamento. Por exemplo, existe o casamento social e existe o casamento religioso. Quando eu falo religioso, no sentido puro da palavra, o casamento milagre. religioso é sacramental. Não, de novo, milagre. Eu estou falando do espiritual, milagre. Duas pessoas se fazem uma só carne na presença de Deus, Perfeito. representado por aquele sacerdote que está ali formando a tríade. Isso. Beleza. Estamos aqui, mas esse é um casamento da fé. Sacramental. Sacramental. E existe o social. O matrimônio. O matrimônio, existe o social, que é aquele contrato. Pronto, pode fazer o contrato. Pronto. Contrato. Fechou. Fazer o contrato. Pronto, resolve seus problemas. Com esse eu não tenho problema nenhum. Mas aí é que está. A turma Entendo. quer que seja o contrário. Certo. Que é o matrimonial naquilo que tem que ser contratual. Não pode, porque aí então ele monta a igreja dele. Pronto. Acabou. Você ajudou. Eu não posso impor a sua fé, a minha crença. Isso. Eu não posso fazer isso. Você me ajudou agora. Claro. Então, pronto, para essa turma. Sim. Contrato. Faz o contrato. Perfeito. Aliás, todo mundo faz. A gente não falou lá dos 84%. Agora não queira se divorciam o tempo todo. Agora não queira o sacramento do matrimônio para aquilo que deve ser um contrato. Exato. Quem quer viver... Pois é disso que eu falei. Só veja que a gente volta para o começo. Coisas, né? Porque é o que eu lhe falei. A primeira pergunta, movimento político religioso, que eu lhe falei. Porque eu acho que esse é o grande problema hoje da nossa sociedade. Por exemplo, o cara não consegue olhar com empatia certos grupos, porque para a fé dele aquilo é pecado. Só que ele está confundindo a missão social dele com a missão espiritual dele. E eu tenho que ter, senão eu vou perder o respeito. Você tem que ter as duas. É lógico. As duas. Exato. As duas visões. Só que eu tenho que entender que às vezes a visão espiritual daquela pessoa é outra. E eu tenho que respeitar ela. O respeito. É óbvio. Mas o outro também tem que me respeitar. Claro. E aí claro. Aí dá o conflito. Exato. Quando um lado só respeita, o outro não respeita. Exato. E aí um lado quer impor o outro e o outro quer impor o outro. Virou uma confusão da vida. Aí fazem chacota do Cristo. Exatamente. Aí leva o Cristo para uma avenida fazendo pornografia com a imagem de Cristo. Que é uma tristeza. Pois é. E depois esses que fazem isso querem o respeito dos cristãos. Respeitem os cristãos para serem respeitados também. Padre, sabe qual é o problema? E sabe qual é o grande... Na minha visão, não tem nada a ver com Cristo essa briga, entende? Tipo assim... Não, ele está longe disso. É longe disso. Longe disso. É uma tristeza tu olhar e falar, caramba, olha onde a gente chegou, né? O nível que a gente chega. Cristo é amor. Exato.
Mas eu não consigo entender tanta discórdia. Aí eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Essa pergunta eu fiz para um pastor chamado Tassos Licurgo. Sim, eu conheço ele, viu? Conhece o pastor Tassos? Lá de Natal? É ele mesmo. Conheço, intelectualíssimo. Vamos lá, essa pergunta não é fácil, hein, padre? Eu vou lhe colocar numa saia. Vamos lá. Vamos tentar pelo menos conversar sobre. Eu perguntei para ele sobre as pessoas trans. Tu gosta de uma polêmica, hein? Gosto. Não é que eu gosto de polêmica. Eu tenho pessoas que eu conheço que fizeram transição ou que da comunidade. E quando eu conheci mais de perto, eu falei, cara, é um estado de dor muito grande. Você conviveu, então, com eles, né? É um estado de dor. Por quê? 90%, para você ter uma ideia, 90% são marginalizados. Está na prostituição. A maior parte morre antes dos 35 anos de idade. Esse número é assustador. É assustador. Tu pensa, expectativa de vida, 35, 40 anos. Cara, é assustador. Aí tu vai começar a entender o porquê. Aí eu vi vários relatos. Não, eu me via num outro corpo, desde criança. Alguma coisa não estava certo. Aos 12 anos eu já sabia qual era a minha sexualidade. Só que quando eu contei para minha mãe, aí ela é espancada, conta pro pai, é espancada. Aí no colégio, porque olha a loucura, né? A mente, olha como é difícil isso tudo, né? A mente vê como mulher num corpo de homem. Deve ser uma confusão. Né? Muito difícil. Então pensa, ao mesmo tempo a sexualidade é pelo sexo oposto. Que no caso a mente é mulher, quer um homem. Só que o corpo é de homem. Então, isso tudo está sendo construído ao mesmo tempo que os amigos tiram sarro, zoam, às vezes batem, porque não conseguem entender. É enorme. E aí você vai sendo marginalizado socialmente desde o colégio. Tem dificuldade para estudar, para viver, para ser aceito. Eu não consigo não ouvir essa história e dizer, cara, isso é dor, mano. Para Jesus, como eu posso ajudar essa galera? A ter a mais dignidade. Aí, beleza. Educação, tudo bem. E aí, viu, padre, eu tento ser maximamente coerente. Também sou contra os extremos. Não acho que trans tinha que estar no esporte, entre tantas outras coisas. Meu ponto é a humanidade. Pô, pastor Tassos, qual foi a pergunta que eu fiz? Pastor, o senhor como cristão, o senhor é um corpo? O senhor é uma mente que tem um corpo? Quem é o senhor? Aí ele deu a resposta, não, a mente que tem um corpo. Falei, beleza. Se a sua mente te vê como mulher, mas o seu corpo é do sexo masculino, o senhor fica com o quê? Com a sua mente ou com o seu corpo? Aí, obviamente, o senhor já imaginou o que aconteceu, né? Ele teve que voltar atrás do argumento, para não responder minha pergunta. Então ele fez uma manobra para dizer, não, mas eu mudar meu corpo não vai mudar quem eu sou, não. Mas o senhor é a sua mente ou o seu corpo? Aí ele foi fazer toda uma manobra. Para resumir, só por eu defender, tentar dialogar com o irmão em Cristo, só ter uma ideia, como eu estou fazendo agora com o senhor, me chamam de... Falam que eu estou dentro do armário até agora. Tem uns 1000 comentários só dizendo que eu sou um missionário mentiroso, enrustido dentro do armário. Só para o senhor ter uma ideia, de eu tentar dialogar. Olha só. Então, eu queria lhe fazer essa pergunta para entender a sua visão dentro do seu segmento cristão, entende? Olha, eu vou te dizer que é uma resposta difícil de lidar, viu? É uma resposta difícil de dar para você. A minha mente, uma, e o meu corpo é outro. É preciso que haja uma conexão entre mente e corpo, para que haja um equilíbrio. Perfeito. Né? Se não há uma conexão entre mente e corpo, há um desequilíbrio aí. E se há um desequilíbrio, então eu preciso encontrar um caminho alternativo de ajuda. E aí é onde vem o sofrimento de todo esse público, de todas essas pessoas aí. Que realmente, eu me colocando no lugar deles, devem sofrer muito, horrores. É porque eles têm duas opções, padre, igual Jesus fala. Tem pessoas que nascem eunucas, né? São feitas eunucas ou se fazem eunucas. Eles têm duas opções. Podem querer, por algum motivo, não importa, buscar uma ajuda psicológica para fazer com que a mente fique em conexão com o corpo homem-homem, digamos assim. Então homem, vai tentar mudar. Mulher e mulher. Exato. Ou, essa é uma opção. Qual é a segunda opção? A segunda opção é ele mudar o corpo. Ele olha o corpo e fala... Mas e a mente? Aí ele mudou o corpo, mas não mudou a mente? Não, a mente ele vai fazer o corpo ficar igual à mente. Tudo bem. Entendeu? Então, é o que eu lhe falei. Ou ele vai mudar a mente para ficar igual ao corpo, ou ele vai mudar o corpo para ficar igual à mente. Ou ele vai permanecer como tá. Ele não vai fazer absolutamente nada. E ele vai, psicologicamente, tentar viver em equilíbrio com isso. Será que consegue? Não sei. É difícil, viu?
pelos números que a gente conversou e pela própria história que você consegue imaginar fácil, tu já sabe que isso é muito complicado. Eu nunca convivi com pessoas que têm essa realidade de vida. Então eu não posso lhe dizer de forma aprofundada nem com veracidade de afirmações ou negações, porque eu nunca vivi. Então é a primeira vez que eu estou ouvindo assim um relato tão próximo Sim. de alguém que conviveu com pessoas que têm que tem essa natureza, né? E não deve ser fácil. Não. Não deve ser fácil. Então, a resposta que eu te dou é essa. É buscar um equilíbrio, mas aí é que está. Se não há uma conexão entre mente e corpo, há um desequilíbrio. E para buscar esse equilíbrio, eu preciso fazer a escolha. Né? Ou não fazer nada. Ou não fazer nada. Ou tomar uma atitude em prol de algum caminho, né? Ou corpo ou mente. Pois né? é. É isso aí. E aí também ter fazendo a escolha e buscando um caminho, eu penso que se preparar também para os desafios do dia a dia na sociedade, né? Dentro da escolha que você fizer. Perfeito. Porque vai precisar de ajuda psicológica, porque vai ser confrontado, vai ser questionado, vai ser marginalizado, vai ser ridicularizado. E no fundo, Felipe, no fundo, essas pessoas são o quê? Seres humanos? Exatamente. É um ser humano como você, como eu. E é isso que também me machuca, porque é um ser humano que precisa de amor, precisa de carinho, precisa de respeito. Seja que opção de vida tomou, mas é um ser humano da minha espécie. E se é um ser humano da minha espécie, merece todo o respeito, merece toda a atenção devida. Pelo menos ouvi-lo. Amém. Pelo menos ouvi-lo para saber um pouco da sua história, antes de longe olhar e condenar. Sim. É mais fácil de longe olhar e condenar. Eu penso igual ao senhor. Agora chegue perto, gaste um pouco do seu tempo e vá ouvir essa pessoa, vai entender por que age dessa forma, vai descobrir o que é que tem dentro daquele corpo ali, quem é aquela pessoa que está lá, e aí a gente vai começar a entender que nós todos temos que ser empáticos uns com os outros. Casamentos. Por que os casamentos estão acabando com tanta velocidade nos nossos tempos? Porque falta amor. Pois é. O pessoal está muito confuso. Falta empatia. O pessoal está muito confuso em relação aos papéis dentro do próprio casamento. Falta amor, falta empatia, falta realmente, como você acabou de dizer, os papéis. Cada um assumiu o seu papel. Falta essa... Qual é a palavra, meu Deus? Me falta essa palavra agora. Uma palavrinha fácil até, não me recordo agora. Sobre? Sobre o que falta. Falta muita coisa. Falta companheirismo. Companheirismo, essa é uma falta palavra. Reciprocidade. Reciprocidade. Falta isso. Falta isso, ó. Uma só carne. Cada um na sua, né? Existem pessoas que casam, eu achava que não existia isso, mas depois eu acompanho, não vou dizer quem é, mas casa, mas você dorme num quarto e eu durmo em outro. Sim. É verdade, eu sei. É meio esquisito de imaginar, né? Eu acho esquisito. Mas tem gente que é assim. Tem uma vida totalmente individual no dia a dia na casa, não é? Se encontram em alguns momentos, mas são casados. Não há um companheirismo, não há uma... Isso que a gente prega, né? Que quando um indivíduo casa um com o outro, se torna um só. Eu sei. Eu acho isso lindo. Eu sou casado há 17 anos, tá, padre? Com a mesma mulher, eu tenho 3 filhos. Eu sou radicalmente contra o divórcio. Não que eu não consiga imaginar situações em que o divórcio seja possível e até razoável, até necessário, para dizer melhor ainda. Porém, eu tenho que ser contra porque eu acredito no milagre. Eu acredito no milagre. E enquanto eu acreditar no milagre e entender que, para mim, não é uma possibilidade de divórcio, eu acredito que eu vou fazer todo o possível para sempre dar certo no meu casamento. Até porque, Felipe, quando uma pessoa casa uma com a outra, ela sabe que está casando com alguém totalmente diferente dela. Exato. É já o primeiro desafio. Biologicamente é diferente de mim, você é homem, um é homem, outra é mulher. No casamento, como a gente está falando. Né? E aí as diferenças totais, não é só a parte biológica, é em tudo. Psicológica, afetiva. Era outra família, tem outra história. É lógico. Então, o desafio grande de juntar essas duas pessoas agora se tornar uma só. Então, é a mortificação. É preciso morrer para o outro. Se não há essa exigência do casal, vai ser difícil a manutenção desse matrimônio. Então, a reciclagem, vamos usar essa palavra, tem que ser feita diariamente, todos os dias. Né? A tolerância com o outro, a compreensão do outro. Mas sobre isso, a mulherada é muito interessante. Tem movimentos novos, né? Movimento Red Pill, movimento feminista, etc. Enfim, que o pessoal gosta muito de dizer isso.
A mulher tem que ser submissa ao marido. Tá legal, é bíblico, tá tudo bem. Só que a Bíblia também manda o homem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Pronto. Aí, eu sempre faço essa pergunta. Submissão com esse amor, como Cristo amou a igreja, deu certo. Deu certo. Aí, qual que é a grande questão? A galera fala, mulher tem que... Eu falei assim, mas em qual sociedade você viu homens amando a esposa como Cristo amou a igreja, né? Tu consegue responder isso pra mim? Aí eu vejo o pessoal com muita dúvida. Já que eu tô diante de uma pessoa, um sacerdote, extremamente lúcido... O senhor é casado. Com a igreja. Com a igreja. O senhor não pode casar... Deixa eu aproveitar para falar Vamos falar do ortodoxo. Porque lá pode. Na Rússia tinha cara casado lá, Pois é, na igreja ortodoxa existem os dois cleros. Tá. É o clero celibatário e o clero casado. Tá bom. E você faz a escolha. Se você quer viver uma vida para a igreja, então vou para a igreja assim, radicalmente, 100%, você tem essa vocação, você se torna monge. E aí você é celibatário. Você, como monge, faz voto de pobreza, castidade e obediência. Se você é um homem casado, já tem a sua esposa, mas você também gosta muito do cristianismo, gosta da igreja, sente esse chamado para querer servir a comunidade, você é convidado para ser padre. Então não é alguém que alguém que é padre e se casa, mas é alguém que está no meio da comunidade, que já é casado e cumpre o chamado, tem um chamado. Um chamado e pode se tornar padre. Este é o clero casado que assume uma paróquia e por aí fica. O clero celibatário, os monges, são esses que vão ascender dentro da hierarquia da igreja. Esses que saem do monastério e que se tornam bispos, arcebispos, que crescem e que administram a igreja em si. E o casado vai cuidar da paróquia ali, e ali fica com a paróquia, com a sua esposa. Trabalho mais comunitário, né? Trabalho comunitário, exatamente. Entendi. Teve um Você ouviu lá o que aconteceu? Não vi o quê? Foi no Acre, não nem que foi aconteceu? O quê? Pô, o padre, tu não viu? O padre pegando a mulher da igreja lá, que estava noiva de um cara que queria fazer o casamento, pô. Mas aí eu fico na dúvida. Vou te falar, Felipe, da onde que esse padre... Peraí, Felipe, peraí. Eu fico na dúvida, porque hoje em dia tem muita coisa na internet que não dá pra você acreditar, né? Não, mas eu acho que esse papo é real mesmo, pô. Se for real, aí esse padre deveria assumir logo o casamento, não é? Porque ele é romano ou ele é ortodoxo? É romano. Então, se ele é romano... Então ele assuma logo que ele quer casar. Mas vamos falar a verdade, é uma birutice do nosso tempo, não é? Olha o que... Birutice o tempo que a gente tá vendo. Tá biruta o negócio. Como assim biruta? Todo maluco, pô. Não, nós estamos vivendo um tempo onde o cachorro tá... O poste tá mijando no cachorro, Nós estamos vivendo num tempo onde por exemplo, o Brasil está doente. O mundo está doente. E se você tirar o sagrado da vida do homem, se você tirar o sagrado da vida do mundo, o que é que vai sobrar? A maluquice que nós estamos vivendo, a anarquia que nós estamos vivendo. As pessoas estão vazias, buscando preencher-se com a superficialidade das coisas que existem nesse mundo e que no final não são preenchidas e ficam aí na superficialidade de tudo. E fica essa loucura que nós estamos vendo aí. O poste mijando no cachorro, né? A mentira querendo virar verdade, né? A vaidade tomando lugar dos valores dos bons costumes. Então, falta firmeza, falta prumo, falta rumo, falta lucidez, falta clareza. E tudo isso quem é que dá? Cristo. Toda a clareza, toda a lucidez, toda a empatia, todo o amor, todo o direcionamento, todo o discernimento que nós seres humanos necessitamos para viver bem uns com os outros. Quem é que dá? Só Deus pode nos dar. Só Cristo pode nos dar. Se a gente se afasta de Deus, se a gente se afasta de Cristo, se a gente se afasta do sagrado, nós vamos nos aproximar e nos preencher de quem, do quê? Do homem mesmo? De nós mesmos? E o que somos nós? Seres finitos, pecaminosos, vaidosos, avarentos. Aí fica uma confusão gigantesca. Então a gente precisa se esvaziar, se encher de Deus, para que nós possamos, com a clareza da luz que estará dentro de nós, que é o próprio Cristo, nós possamos, como um farol, iluminar
à nossa volta, todos, e também ser iluminados. Se não, meu amigo, essa confusão de trevas que nós estamos vendo no mundo, essa falta de respeito que nós estamos vendo no mundo, o ser humano não respeita o outro por causa de um celular, você mata alguém por um aparelho, você mata a sua mãe porque te chamou a atenção, você pega uma faca e fura a barriga da sua mãe, como uma criança de 9 anos fez isso. Padre, quando uma pessoa abraça um cachorro e chama de filho... Pô, aí já tem um problema. Eu acho. Não Me desculpem vocês, porque isso não é polêmica, mas pode gerar. Me desculpem vocês que gostam de animais como eu gosto de animais. Gosto muito de animais. De cachorro, de gato, de papagaio, de periquito. Gosto de animais. Mas cada coisa no seu devido lugar. O ser humano é igual a mim. É da minha espécie humana. Tem corpo, alma e espírito. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. E nós somos convidados a estar a serviço do outro. A amar o Cristo no outro. A encontrar Deus no outro. Então, a importância do outro para mim. Aí nós deixamos o outro e abraçamos aquilo que é administrado por nós, as criaturas que Deus fez e colocou para que nós, seres humanos, cuidássemos delas. Mas Deus não disse que o cachorro e o gato é a semelhança dele, que é ele. Mas ele disse que nós somos iguais a ele, somos chamados a ser iguais ao Cristo, porque nós somos convidados a sermos outros Cristos na terra. Cuidar do bicho, do gato, do cachorro, é dever nosso. Não se pode maltratar os animais, machucar os animais, desprezar os animais, mas deve-se cuidar com total respeito, carinho e atenção que os animais necessitam. Mas não se pode trocar os animais pelo ser humano. Enquanto nós colocamos os animais nas nossas casas, milhares e milhares de seres humanos estão necessitando de um abraço. Milhares e milhares de seres humanos estão necessitando de alguém que o escute um pouquinho. Milhares e milhares de seres humanos estão derramando uma lágrima porque se sentem só. E nós precisamos enxergar o outro como igual a si mesmo e ter este amor pelo outro movido por Cristo que deve habitar em nós. Não só pelo outro, mas por Cristo que habita em nós. É que nos move aí ao encontro do outro. E quando Cristo habita em nós, Ele nos move ao encontro do outro e nos move também ao encontro das criaturas que Ele criou, que nos deu para administrar, que são todas as outras, além de nós, todas as outras que não têm a inteligência que temos, que não têm o raciocínio que temos, que não tem a capacidade de falar o chamado, como né? temos, que não tem esse chamado. Então, minha gente, cuide dos cachorrinhos, cuide dos gatinhos, cuidem dos papagaios, cuidem dos animais com todo carinho. Mas não se esqueçam da espécie humana. Não se esqueçam que os orfanatos estão repletos de crianças e adolescentes precisando de um cuidado, precisando de um carinho, precisando de alguém que te chame de filho, precisando de um pai e de uma mãe. E é da nossa espécie. Nós precisamos abrir os olhos e o coração para acolher a todos os seres humanos, assim como Deus nos faz, assim como o pai da parábola do filho pródigo, que estava ali sempre esperando aquele filho voltar, que pegou toda a sua riqueza e foi embora, e gastou tudo. E quando viu que já estava na lama e na merda, disse: na casa do meu pai eu tenho tudo. Eu pequei contra o céu e contra ele, eu vou voltar. E o pai o acolheu de volta e fez uma festa, porque aquele filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e tornou-se a viver. É este espírito que tem que nos mover, de acolhimento, de entrega, de saber esperar o outro, o tempo do outro, e fazer com que a beleza do amor de Deus se concretize a partir das nossas ações como seres humanos uns com os outros. E os animais, cuidar deles, mas sem deixar o ser humano de lado. Porque os seres humanos são aqueles que mais... são aqueles que se assemelham e são aqueles que são chamados a ser a imagem do Criador. Quando eu fui para a Rússia, eu não tinha igreja nenhuma. Depois eu me filiei ao Bola de Neve à época. Morreu, não? Falecido, o apóstolo Rina, meu amigo. Foi meu amigo.
Ele treinou comigo na quinta-feira antes de falecer. Ele era um cara excepcional, uma pessoa extraordinária. Mas como eu lhe falei, eu cresci na Rússia como cristão, porque eu me converti e fui para lá. No mesmo ano que eu me converti, eu fui embora, ser missionário. Eu tive um encontro com Deus, eu tive uma experiência com Deus. E bastante jovem ainda, né? eu tinha 24 anos quando eu fui. Jovem, bastante jovem. Então toda a minha vida eu construí lá. Eu casei lá, minha esposa é brasileira, mas eu casei lá. O meu primeiro filho, que é o Igor, de 12 anos, nasceu lá. Russo? Russo. Os meus outros 2 já nasceram quando eu voltei pro Brasil. Fazem 3 anos que eu voltei pro Brasil. Então seu filho nasceu e cresceu na Rússia? Cresceu na Rússia. Estudou a primeira série na Rússia. E aí eu fiz tudo lá a minha vida, né? Então fui missionário para permanecer, visto de trabalho, estudando. A maior parte do tempo foi estudando. Aí eu fiz russo, eu fiz medicina, fiz endocrinologia, uma residência lá, psiquiatria também. Minha vida foi toda construída lá até eu precisar voltar para o Brasil. Então eu não sou uma pessoa, ainda que, tendo sido do Bola de Neve pastor, né? Consagrado pastor, inclusive missionário, eu não sou uma pessoa religiosa. Porque eu não vejo Jesus o sendo. Entende? Você me fez lembrar, sabe de quem? Talvez você saiba quem é. Caio Fábio. Sim. Ele sempre fala isso. Eu acho ele uma pessoa fora do tempo. Eu também gosto. Eu ouço. O Caio Fábio, ele é como os profetas do tempo bíblico. Incompreendidos no seu tempo. E com marcas. Porque, obviamente... Na política eu vou dizer o Enéas. Incompreendido. Exatamente. Agora, veja... O Caio Fábio, eu entendo como muito mal interpretado, porque a galera acha que ele é de esquerda. Ele não é de esquerda. De novo, eu volto e digo, eu acho ele cristocêntrico. Só que, óbvio, pode ter exageros para cá ou para lá, porque todo mundo tem as suas ideologias e ele também não é perfeito, óbvio, ponto. Sim. Mas o que eu entendo, e por que digo que ele é atemporal na minha visão, né, de mundo, porque ele diz algo que deveria ser tão óbvio para cada um de nós e que eu vejo muito interessantemente o movimento de não querer aceitar isso, que é Cristo como centro de todas as coisas, de toda a revelação, de toda a verdade, e Cristo sendo o único, suficiente e necessário. O único, suficiente e necessário. O que passar disso é religião e religiosidades. E tá tudo bem, eu não sou contra a religião. Nem eu. Agora, o sábado, é aquilo que eu lhe falei, o sábado... Ele foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E o movimento em si torna o quê? Como o contrário. Parece que o homem foi feito para o sábado. Fica um escravizado. Né? Exatamente. E é para a liberdade com que Cristo nos libertou. Só que é a liberdade também, inclusive, intelectual, que é onde o pessoal quer agarrar e não quer deixar. O Caio Fábio, acho ele à frente do tempo exatamente por isso. Porque ele prega o que não é óbvio para um sistema, entende? O cristocentrismo, que deveria ser o nosso centro e o nosso norte, parece que hoje, de novo, ficou relativizado em nome de alguma coisa. Precisamos resgatar isso. Precisa resgatar. Voltar às origens, né? Só que quem fala dessa forma é tido como? Hoje como herege, pô. Mas por conta disso nós vamos nos acovardar? Não podemos. Deixar de falar A gente não pode parar, eu sei, eu concordo com o senhor, né? A gente não pode parar. Só que a gente vive uma época muito triste, padre. As pessoas sequer têm bom senso para discutir o básico. Respeito. Eles não conseguem sentar numa mesa para ouvir, pelo menos. Você falou de uma coisa interessante. Respeito. Não consegue sentar numa mesa para ouvir, pelo menos. Eu vou fugir um pouquinho do tema religioso. Vou falar de uma experiência que passei semana passada. Quando eu fui visitar... Eu fui convidado por uma vereadora chamada Tatiane Costa. É Costa, não? Acho que é Tatiane Costa. Se não for Tatiane, me desculpe, mas é Tatiane. Uhum. Eu fui visitar uma cidade chamada Sorocaba, aqui no interior de São Paulo, a convite dessa vereadora, porque ela acompanha um pouquinho a minha trajetória e ela quis publicamente, é um direito dela como vereadora, me homenagear. Então, me convidou para uma homenagem na Câmara e, para surpresa nossa, eu recebi a homenagem e quando estava saindo, sempre aparecem pessoas, né, para querer tirar uma foto, fazer uma entrevista. Tinha um grupo de jornalistas ali. E eu estava dentro do recinto, do plenário, onde os vereadores discutem, fazem a sessão deles, com autorização do presidente da Câmara, né, que estava ali. E uma vereadora, por pensar diferente de mim,
por ideologicamente ser diferente de mim, ela não conseguiu exercer o respeito. Ela não conseguiu entender que aquele é um ambiente do povo e que aquele é um ambiente que estava recebendo um convidado. Eu fui convidado por uma vereadora que tem o mesmo direito que ela como vereadora. Convidar qualquer outra pessoa. Exatamente. Isso. E ela não respeitou nem a colega vereadora, nem o convidado da colega, e muito menos o povo, que é a casa do povo. E aí, meu irmão, pastor, ela me chamou de falso padre. Você usa batina, mas... Padre da festa junina. Mas... Eu vou te falar, Soraya é terrível. Ela procurou dos cachorros para jogar em mim. Imagino. E eu fiquei olhando assim e apenas disse para ela, os vídeos aí, a senhora pelo menos deveria respeitar os convidados que chegam à sua casa. Quando nós recebemos um convidado na nossa casa, a gente trata com decência. A senhora só deveria fazer isso. Aí ela disse, eu não sou educada. Bom, né? Bom ouvir isso, né? Pois é, e aí começou, né, espumar raiva e ódio ali comigo, né? E a gente deu as costas e deixou ela falando sozinha. Né? Isso aí polemizou, virou, na semana passada, nas redes sociais, em jornais, na região de Sorocaba, né? Mas é lamentável a gente ver uma parlamentar de um município não saber respeitar um cidadão. É um cidadão, pelo menos. Um cidadão se uma parlamentar não respeita, como é que deve estar arena pública? Fala a verdade. Não respeita um cidadão que chega, não respeita a religião deste cidadão, despreza com preconceito religioso ou com intolerância religiosa, melhor dizendo, porque o que ela fez ali foi intolerante. Sim. Ela agiu como uma intolerante. Né? Quer dizer, e aí diz que é uma representante do povo, mas agindo desta forma. Então, nós não precisamos de representantes que pensam assim, que agem assim, sem um mínimo de decência, de respeito com o outro. Sim. Né? Sem apenas saber calar para ouvir, né? Ou apenas, ao invés de gritar e de externar tanta raiva e ódio, mas dialogar. Sim. O normal, o natural do ser humano é o diálogo, é a boa conversa. Sim. Né? Através dos argumentos, a gente discute as coisas, não precisa se matar. Mas vamos no mundo das ideias, discutir, você pensa diferente de mim, mas por que você pensa diferente de mim? Por esse e outro motivo, eu acredito assim e você acredita assado? Mas não, mas parte para grito, parte para agressão. Sabe por quê, padre? Porque ninguém está aberto a olhar para si mesmo e falar aonde estão os meus defeitos ou os meus erros. Está todo mundo dono da verdade e simplesmente ignorando aquilo que não faz o menor sentido ou não tem algum grau de coerência. Criticar. Hoje eu estava lendo que o Partido dos Trabalhadores está entrando com ações aí contra a oposição porque agora não se deve mais criticar. Você falou a palavra, eu lembrei. Criticar o presidente Lula. Sim. Você não acha isso um absurdo? Muito. Muito. Vamos ser o quê? Um bando de alienados? Estão nos chamando de alienados, de uma sociedade composta por pessoas alienadas, incapazes de fazer uma crítica, seja ela construtiva ou destrutiva, porque toda crítica tem que ser construtiva, eu penso assim. Mas você impedir, por meio de ações judiciais, que o outro critique o seu líder, ou aquele que foi colocado como líder, pelo amor de Deus. Aí você já está querendo criar uma espécie de classes. Você está querendo criar um monstro. Castas sociais. Lógico. E criar um ditador. É isso aí. Um semideus que é intocável. Uma pessoa que... eu não sei nem que adjetivo usar, porque é lamentável o que hoje estão querendo fazer nesse Brasil. Agora, uma pergunta que eu tenho certeza absoluta que o Brasil inteiro quer saber, Padre Kelmo. Ai, meu Deus. Eu quero saber por que o diabo não caiu manifestado ali quando o senhor estava encarando ele num debate. Porra! Porque ele não estava ali. Por que o senhor não levantou ali a mão e falou, cai agora em nome de Jesus, hein? Porque ele não estava ali. Sai! Ele em pessoa não estava ali. Mas pessoas que talvez escutam o que ele diz, estava ali, não é? Mas, pastor, aquele dia foi um dia que também marcou a minha vida, viu? Porque... Olha, se eu tivesse levantado o crucifixo igual o Marçal levantou a carteira de trabalho, eu acho que o Brasil não tinha mudado. Pastor, mas é lamentável que
diante de tudo que nós sabemos, diante de tudo que a sociedade acompanhou sobre mensalão, petrolão, tudo isso, o grupo continue aí agora. Não aconteceu nada não, padre. Não tem nem prova. Cara, eu já sentei com pessoas na minha frente que tiveram... eu não sei explicar. Mas é assim, eles acreditam nisso, não tem prova. Não tem prova, entendeu? E o INSS agora? Não, pelo amor de Deus, padre. Parece que a gente tá... De novo, é poste mijando no cachorro, pô. Para. E um gabinete que vão criar, o que querem criar agora, à base da canetada, né? Uma canetada de alguém que parece que não tem compaixão do trabalhador. Volto a repetir. É uma falta de respeito com quem paga imposto. É uma falta de respeito com quem acorda cedo para manter a economia desse país. Você criar um gabinete de primeira-dama e ainda colocar ali 180 a 200 funcionários. Para quê? Para fazer disso cabides de emprego? Para fazer disso, para acomodar aí os seus? Mas e a população, como é que fica? Eu li esses dias num jornal que a primeira-dama, a esposa do Lula, gasta mensalmente 3,5 milhões de reais. Onde é que um brasileiro, em sã consciência, imaginou um dia gastar algo assim? Está deslumbrada com a riqueza que não é dela? A riqueza que é do povo? A riqueza que é do trabalhador? Então, pastor, falta, de fato, o cristocentrismo na política. O cristocentrismo no coração do político. Como faria o Cristo? Como agiria Cristo? É imitar também o Cristo nessas ações. Jamais. Isso é uma falta de respeito, de compaixão com o ser humano trabalhador. E aí abre-se a boca para dizer que eu cuido dos pobres. Eu sou o pai dos pobres. Que pobre? Que cuidado é esse que tira da boca da criança para dar para os cabides de emprego ser gerados? E as pessoas ainda ficam assim, parece que embriagados com esse senhor, seguindo os passos e aplaudindo as ações desse senhor, que cada vez mais mostra que não governa, mas que desgoverna, que não junta, mas espalha. Então, é lamentável uma classe política em nosso país defender ações como essa e condenar todo o povo à miséria. Condenar todo o povo a uma situação de dependência estatal. Condenar toda uma juventude a viver como manipulados por ideologias que estão infiltradas nas universidades há mais de 40 anos, desconduzindo esta juventude. Não, porque não conduzem, mas é lamentável o que estão fazendo com o Brasil. Não façam isso com o povo, mas tenham um coração de gente e tenham empatia com o cidadão brasileiro. Falem a verdade, ajam com verdade nas ações políticas e façam da política a libertação do povo, ajudando a transformar a vida do povo, capacitando o povo e capacitando a investir na educação de qualidade. Mas não querem fazer isso. Não tem vontade política, porque o dinheiro o Brasil tem. Esse país não quebrou ainda com tanto mensalão, petrolão, tantoão que houve, e ainda mais esse do INSS agora, e o país não quebrou. Imagina se toda essa riqueza que foi roubada ou mal administrada fosse investido na juventude nesses 40 anos. Hoje nós seríamos uma outra nação. São tantos e tantos profissionais que saem daqui para se formar ou se capacitar fora, e são pessoas com IDH altíssimo, que se tornam cientistas em outros países, que fazem descobertas extraordinárias para ajudar a humanidade, e que são brasileiros, mas não ficam aqui porque não tem incentivo. Aí nós ficamos com esse complexo de cachorro vira-lata? Pelo amor de Deus, nós somos um continente, minha gente. Nós somos uma nação, um império do Brasil. Nós somos um país que precisa manter-se cada vez mais unido e não brigas internas. Até pensando agora, pastor, não sei se o senhor chegou a ver isso, que eu acho um absurdo. Pensando, existem aí na internet, né, de comentários de pessoas falando até em separação do Brasil, dividir em dois países.
Pelo amor de Deus, minha gente, vamos nos preocupar em unir o nosso povo. Vamos nos preocupar em manter a nossa brasilidade. Querem destruir a brasilidade, porque se dividir o Brasil, já não é mais o Brasil. O Brasil continental que nós recebemos da mão dos pais da pátria, dos fundadores do país, Pedro I, Isabel, Leopoldina e Bonifácio. Vamos respeitar a memória, pelo menos, destes homens que deram uma vida, que se esforçaram para organizar o país como nós recebemos e como estamos vivendo hoje. Então, falta, parece que, amor patriótico a esse país, conhecimento da nossa própria história, da nossa identidade. Vamos pensar em nos conhecer melhor. Quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Vamos fazer esse tipo de pergunta para si mesmo. E depois, encontrando as respostas, vamos pensar na coletividade. Quem é o outro para mim? Por que o outro também existe? E vamos criar esse espírito de empatia, de brasilidade, mergulhar nas nossas raízes, na nossa cultura. Não vamos deixar morrer a nossa cultura, mas vamos resgatar aquilo que é nosso. Vamos voltar às nossas origens. Vamos valorizar os heróis nacionais, vamos valorizar aqueles brasileiros que viveram antes de nós e que arregaçaram as mangas e que suaram sangue para fazer com que esse Brasil se tornasse, até o início do século XX, a nação que era até aquele momento ali, e que parece que depois da expulsão da família, eu gosto de voltar nesse assunto, que parece que depois da expulsão da família imperial aqui, ou do término do regime monárquico, parece que desandou um pouquinho as coisas. Se estamos na República, então vamos viver bem. Vamos resgatar os valores dos homens do passado e aplicar agora nesse nosso tempo. Vamos valorizar cada cidadão, vamos respeitar cada cidadão. A individualidade do outro deve ser respeitada. Vamos valorizar e respeitar as igrejas, não perseguir os cristãos. Vamos valorizar e respeitar quem pensa diferente de nós. Vamos aprender a interagir com o diferente. Mas a gente fica nessa briga, nessa gritaria, e muitos não sabem nem fazer política. Muitos estão com mandatos, mas só apenas gritam, como cachorro azedo, querendo engolir o outro, querendo atacar a moral do outro, querendo destruir a pessoa do outro. Isso não é política. Atacar a moral de um outro adversário, criticar de forma pejorativa, destruir a imagem do outro, isso é fazer política? Não! Dialoguem, vamos dialogar, vamos pensar no todo. O outro é diferente de mim ideologicamente, vamos tentar sentar à mesa para discutir as melhorias para o Brasil, as melhorias comum, né? Para o bem comum, isso. As melhorias para a sociedade, as melhorias para o nosso jovem, como criar e gerar emprego para todo mundo, como melhorar a educação do país para todo mundo, como desenvolver projetos educacionais, tecnológicos, de trabalho para a nossa juventude, como livrar a nossa juventude das drogas, do narcotráfico, como tirar o aliciamento daqueles que aliciam as nossas adolescentes que estão nas favelas, como melhorar a vida das pessoas que moram nas favelas, nas comunidades, mas ficam brigando por bobagem, ficam discutindo perfumaria. Firulas, o que realmente não importa. Padre, eu quero fazer um quadro para a gente ir terminando o programa, um quadro com o senhor. Eu falo bastante, né, pastor? Desculpa, não, o senhor fala bem. O senhor fala bem e fala o que é necessário. Porque tudo que o senhor falou aí é preciso. Só que eu não sei se eu tenho tanta esperança quanto o senhor. Não, eu tenho. Eu te confesso que esperança eu tenho, mas eu não sei se eu tenho tanta esperança. Eu tenho esperança, eu tenho otimismo. Jura? Eu não consigo ter tanto assim, não. Eu sou um pouco pessimista nesse sentido. Não, eu tenho muito otimismo, muita esperança. Que a gente vai mudar essa situação toda, mas não meu irmão, mas não é de uma hora para outra. Muita gente tem que se sacrificar para que essa mudança aconteça, pelo menos daqui 30 anos. Mas é preciso... Pô, ia dizer 500, pô, o senhor falou 30, então tá bom. Não, 30. Daqui 30 anos a gente começar a perceber o sinalzinho da melhoria. Tá bom. Mas é preciso fazer alguma coisa. Vamos fazer um quadro aqui diferente. Eu vou falar alguns nomes pro senhor e o senhor me fala... Esse é infernauta ou não é infernauta? A nossa querida Janja. Isso é infernauta ou astronauta? Infelizmente está mais para infernauta. Por que o senhor diz isso? Vamos lá. Não ter responsabilidade com aquilo que não lhe pertence
não é bom. Não é dela o dinheiro. O dinheiro é do povo. O dinheiro é de quem paga imposto. E você gastar 3,5 milhões de reais por mês, não é, pastor, eu que estou criando ou inventando. Eu li isso nas matérias, estão na internet. 3,5 milhões por mês. Uma única pessoa, um ser humano gasta isso por mês. Há necessidade disso, minha gente? É um escárnio, não é? É escarnecer. Quando uma família brasileira vive com uma média de 2.500, fala a verdade. Uma família. Tem famílias no Nordeste que não têm o que comer, minha gente. E não só no Nordeste, tem estados também do Centro-Oeste que as pessoas estão passando fome. E uma pessoa gastar 3,5 milhões de reais ao mês, exigir um gabinete para se colocar, um gabinete que na história da República nunca se houve. Nunca na história republicana, pelo menos o que se consta, é que uma primeira-dama exigisse ou tivesse, por iniciativa do esposo, um gabinete particular para que se torne uma função de Estado e ainda receber 180 ou 200, gerar 180 ou 200 empregos diretos ali para o gabinete. Isso é escarnecer o cidadão brasileiro, é zombar das pessoas que ganham 1.700, 1.100, 500 reais ao mês e que tem que se virar para comer sabe-se lá o quê nas suas casas. Então, infernalta. Infelizmente, é infernalta mesmo. Segundo, vamos lá, vamos para aí, para ser justo e coerente agora, hein? Michele Bolsonaro. Aí não. Aí não é infernalta. Aí é uma pessoa que é admirável como primeira-dama, nunca precisou de gabinete com remuneração, nem com 180 ou 200 funcionários. Na história recente, todo mundo acompanha, não foi exigido nada disso, mas nós vimos o quanto ela inovou no cuidado com as pessoas com doenças raras, pessoas com qualquer tipo de doença ou de enfermidade. Estava ali, autistas e tantas outras doenças de diagnóstico raro. A primeira-dama estava ali pronta para ajudar. A questão da linguagem de sinais, né? O incentivo a que isso fosse cada vez mais valorizado no nosso país, né? E tantas outras ações sociais que foram desenvolvidas por Michele Bolsonaro. Não é? E depois a simpatia que ela é com todo o povo, né? O trato fino e educado e gentil com as pessoas todas, nunca mandou ninguém se fu, né? Então você está no caminho estreito, então ela está indo no caminho certo. Não é infernalta. A Michele Bolsonaro está no caminho certo, não é infernalta. Né? Amém. Terceiro, hein? Aleglande de Moraes. Sem comentários, infernalta. Infernalta. Bom, melhor não ter um comentário mesmo. Esse aqui é até pra não cair o canal, hein? Putin, é infernalta ou não é? Complexo, viu? Então. Complexo. Digamos que está no purgatório. Entre um termo e outro. Tá na zona cinzenta, então. Está entre um termo e outro. Tá bem. Netanyahu. Também. Mesma coisa. Mesma coisa? E o Trump? O Trump está fazendo um bom trabalho. Do meu ponto de vista, como cidadão brasileiro, como religioso, como cristão, como também alguém que faz parte de um partido político de ideologia de direita, o presidente Trump está no caminho certo. Continue com esse tipo de política. Faça essa boa política. Agora, principalmente com esse último ato aí, que acabou com a guerra que existia ali na Palestina. Nós acabamos de falar sobre isso, né? Então, parabéns, presidente Trump. Xi Jinping, infernalta ou não? Esse aí está no inferno. Esse aí acabou de mandar prender não sei quantos pastores. Acho que foi 30 pastores que foram presos essa semana por essa ideologia comunista, socialista da China, né? Então, a China gosta de dinheiro, né? É um comunismo diferenciado, porque eles gostam muito, 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 muito de dinheiro e parece que querem dominar o mundo inteiro, né? Para, não sei, talvez lançar a população chinesa, porque já não cabe mais ali. Mas está no inferno, é infernalta. Infernalta. Eu não estou julgando ninguém, nem condenando ninguém. Claro. São as ações destas pessoas. A árvore se conhece pelos frutos. Exatamente. Não estamos falando da árvore, não estamos falando dos frutos. Perseguindo o cristão, você não tem um outro partido ali. Você não pode criticar.
Você não tem uma oposição. A liberdade não existe. Isso é o comunismo. Isso é o socialismo. Parece que é o que estão querendo fazer aqui. É o que o PT falou aí. Não se pode mais criticar o presidente Lula. Eu disse, até num vídeo que eu coloquei nas minhas redes sociais, aonde se viu essas ações só na Venezuela, só na Coreia do Norte, na China, na Nicarágua e em Cuba, onde você não pode criticar. Por quê? Porque se instala uma ditadura. E aquele líder que está ali à frente se sente um semideus e não aceita oposição ao seu pensamento, à sua maneira de lidar com a sociedade. Agora, os 3 últimos nomes, hein? Vou pegar no seu pé agora. Diga aí, pastor. Lula. Não caiu aquele dia, eu tô curioso, pô. Lula. Como ele não caiu naquele dia, eu tô curioso, pô. Lula é uma vergonha. Uma vergonha no sentido de que abre a boca para dizer que vai acabar com a pobreza, ou que a pobreza está acabando, que vai acabar com a miséria. Mas a minha pergunta, pastor, e para você que está nos vendo, são 20 anos de PT no governo. Esse discurso não deveria nem existir mais. 20 anos e ainda existe a pobreza? Porque querem acabar? Pelo amor de Deus, tem alguma coisa muito estranha e muito errada. Então... Infernalta. Bolsonaro. Caminho certo. Olha, não é puxa-saquismo. Tá. Não é porque é do meu partido. Não é isso. É pelo óbvio, pelo que a gente vê pelos frutos. Bolsonaro passou, acho que 28 anos como deputado federal. Às vezes falando sozinho, incompreendido, mas resiliente, persistente naquilo que acreditava, no patriotismo que defendia, no amor à nação, porque como militar, no amor à nação. E ele pôde aflorar isso, colocar isso para fora quando ganhou os holofotes nacionais. Se não era visto e acolhido na Câmara, se era menosprezado, mas o Brasil inteiro escutou a sua voz, as ruas lotaram para ouvir este homem que agora colocava para fora tudo aquilo que ele tentava dizer quando era menosprezado e ridicularizado como deputado. Que nós precisamos amar o Brasil. Que esse país é um continente, que essa nação é rica demais e que precisa ser bem administrada e bem governada, e que o povo merece respeito, e que nós precisamos valorizar os nossos símbolos nacionais, o hino nacional. Toda a nossa cultura precisa ser valorizada, respeitada, e que nós precisamos, como cristãos, nos unir cada vez mais. E até disse isso e gritou, mostrando na palma da mão: nós cremos nisto e nós defendemos isto: Deus, pátria, família, vida e liberdade. O presidente Bolsonaro deixou um legado que marcou a vida de muitos adolescentes, de muitos jovens, que hoje entram na política inspirados nele, por amor ao Brasil, por dedicar-se ao país, por querer o melhor pelo povo, para o povo. Foi incompreendido em muitos momentos, foi. E como qualquer líder, como nós falávamos no início, nós também cometemos alguns tipos de erro. Nós não estamos imunes ao erro. Mas o homem que reconhece quando erra e refaz a sua história, a sua caminhada, é digno de respeito e de ser reconduzido para reassumir atividades que possam beneficiar de novo a coletividade. Então, o presidente Bolsonaro hoje paga um preço altíssimo, está preso, humilhado por uma perseguição política que estão cometendo contra ele, porque querem que ele esteja fora da política, querem que apaguem a história desse homem que motivou a senhora, que motivou você, que motivou a mim e tantos outros. Eu costumo dizer e volto a dizer, Bolsonaro foi o homem, o presidente, que deu mais títulos de terra para o pessoal que hoje está aí na mão do PT, no MST, atrás de título de terra. E Bolsonaro libertou inúmeras famílias, dando a estas pessoas o direito à terra, o título de terra, mais que esse governo que tem o PT, o MST como um braço. Então ele não é infernalta? De jeito nenhum. Bolsonaro é um exemplo, virou um símbolo nacional de resistência, de resiliência, virou um símbolo. Ótimo. Então, uma última pergunta. Agora, para bater na canela lá. Ai, meu Deus. E o Flávio Bolsonaro? Flávio Bolsonaro é o filho do Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro, eu não tenho muita intimidade com ele, mas o que eu percebo e vejo é os esforços que faz para desenvolver-se como político e tentar cuidar das coisas que interessam à coletividade. Por aquilo que eu vejo, eu não tenho intimidade com ele, eu tenho mais com o pai. Mas ele é infernal, tá no purgatório ou tá no caminho certo? Está no caminho com o pai, no caminho certo. Tá no caminho certo? No caminho certo. E vai amadurecendo cada vez mais. Cada vez mais que ele está na política, que se passam os anos, ele vai amadurecendo cada vez mais e vai mostrando o quanto as pessoas elas melhoram ou pioram. E ele melhora cada vez mais. A gente tem acompanhado isso. E eu acredito que será um bom senador novamente para o estado do Rio de Janeiro. Padre Kelmo, para a gente ir finalizando, 2 perguntas e a gente mata. Está muito popular hoje em dia uma nova espiritualidade. De repente, até por causa da internet, eu acho que a comunicação ela vai muito rápido, avança. E uma retomada da espiritualidade. Mas um novo modelo, talvez, menos religioso. E muito se fala, por exemplo, de vida fora da Terra, ET, etc. E um dos questionamentos que é muito feito é exatamente sobre isso. E se fosse encontrado vida inteligente fora daqui? O que impactaria, se é que impactaria de alguma maneira, a fé cristã? Não existem limites para Deus. Você não pode limitar Deus. Deus não criou tudo. Ele é o criador de tudo. Como é que eu vou limitá-lo? Se Deus decidiu que em outro lugar vai haver vida, haverá vida. Então eu acredito dessa forma. Não podemos limitar a ação de Deus. Deus nos fez neste mundo, nós estamos aqui, mas se Deus quis ou quer fazer que outros planetas tenham existência mais inteligente do que nós, quem vai limitá-lo? Então, é porque o pessoal confunde muito exatamente o papel do próprio Cristo, né? Como um todo. Cristo veio para nos salvar, né? Sim. Para nos redimir. E aí eu costumo dizer o seguinte, vou dar minha opinião, me corrija se entender diferente, por favor, tá? Eu falo o seguinte, se encontrar vida inteligente em qualquer outro lugar não muda nada para nós. Por quê? Porque tudo que Cristo vem me ensinar é a ser humano. Pronto. Exatamente. Essa salvação é a salvação humana. Essa é a história da humanidade, da salvação da humanidade. Da nossa salvação. É da nossa salvação. Exatamente. Ou seja, se houverem outras, não muda nada ao fato de quem eu sou e de como eu preciso de um salvador e um salvador de mim mesmo. Porque não há diabo maior do que aquele que eu me torno de mim mesmo. Exato. Perfeito. E Cristo veio para me trazer luz de como eu retomo a consciência do que é ser humano, amando e sendo amado e vivendo nesse serviço de reciprocidade do amor. Acabou. E as nossas escolhas de vida vai nos dizer se nós estamos nos transformando num Cristo ou estamos nos transformando num demônio. Que são os frutos que caem da árvore que se olha e vê, porque não dá para você dissociar. Exatamente. Laranja é laranjeira e acabou. Jaca é jaca, banana isso é banana, homem é homem, mulher é mulher. Perfeito. Menino é menino, menina é menina. É isso aí. E é assim que tem que ser. Perfeito, padre. Padre, foi uma grande honra conversar contigo. Eu que agradeço. Gostei demais de você, viu? Mesmo? Sério. Bom, bênção. E eu do senhor. Gostei muito. Eu vejo muita sinceridade no senhor. Sabe o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar fazer, não vou lhe prometer, até porque Caio Fábio é de Brasília. Mas eu vou tentar ajustar, na época que ele vier a São Paulo, eu lhe aviso, quem sabe a gente consegue promover esse encontro. Só um abraço. Não precisa dizer nada, viu, pastor? Não, mas tá tudo bem. Eu fico feliz em ouvir isso. Eu acho muito legal. Só apertar a mão dele, dar um abraço e dizer, continue, parabéns. Que legal. Eu fico muito feliz. De novo, é difícil. Os tempos que a gente vive é um tempo de não diálogo. E é uma grande tristeza. Porque o que pode ainda nos salvar ou melhorar é exatamente estarmos abertos para ouvir em primeiro lugar e depois ser ouvidos também, né? Exatamente isso. Ouvir. Unir, amar, servir. E é doido, né, padre? Porque no final das contas, no último livro da Bíblia é o que o Espírito diz, né? O que o Espírito de Cristo diz é quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Exatamente. Né? Padre, deixa um recado aqui para o pessoal, para a gente finalizar o programa. Na sequência, eu finalizo aqui. Olha, eu quero agradecer ao pastor aqui, o Felipe, né, por a oportunidade de poder dialogar com ele aqui, conhecer um pouco mais de perto essa história bonita aí, mas eu quero falar um pouquinho para você também, brasileiro e brasileira, jovem, que ama esse país.
vamos, de fato, mergulhar o nosso coração no coração do sagrado. Não nos afastemos de Deus, mas busquemos cada vez mais a Deus. Se você é católico romano, seja um bom católico romano. Se você é católico ortodoxo, seja um bom ortodoxo. Se você é evangélico, seja um bom evangélico. E nós todos sejamos bons cristãos. Nós todos sejamos cristocêntricos, porque assim nós vamos ajudar a transformar a humanidade. Porque assim nós juntos, unidos, vamos ajudar a melhorar a nossa vida no dia a dia em sociedade. Vamos aprender a se respeitar mais, vamos aprender a dialogar, vamos aprender a ouvir mais o outro, vamos criar empatia um com o outro e vamos fazer deste mundo um mundo melhor. Porque nós ainda vivemos no mundo. Nós não fomos ainda para a eternidade. E se nós estamos ainda no mundo, nós precisamos tornar esse mundo mais palatável. Nós precisamos fazer deste mundo mais fraternal. Nós precisamos tornar as nossas relações muito mais empáticas, onde todos nós possamos viver bem uns com os outros, valorizando cada individualidade, valorizando cada pessoa, porque nós somos individuais. Deus fez cada um individual. Nunca mais se repetirá. Nunca mais existirá um outro Felipe, um outro Kelmo, um outro Caio Fábio, um outro Pires, um outro Eduardo. Então nós temos que aproveitar esse presente que Deus nos deu, que é a nossa individualidade, as nossas particularidades, a beleza de sermos únicos neste mundo, para nos unirmos e juntos enriquecer um ao outro, com os valores, com as virtudes, com tudo que cada um também traz dentro de si. E não nos atacarmos, e não nos guerrearmos uns com os outros. Não é isso que nós cristãos temos que fazer. Não é puxar o tapete um do outro, não é querer ocupar o lugar do outro, mas é se colocar à disposição uns dos outros. É se alegrar quando o outro cresce, é se alegrar quando o outro ascende numa função, é se alegrar quando o outro até enriquece, e não desejar, não ser invejoso. Vamos nos unir, vamos trabalhar pela união entre todos nós, nesta nação continental que é o Brasil. Amém. E não vamos pensar em dividir o país em dois, mas isso não resolveria os problemas dessa divisão, só criaria mais problemas. Vamos pensar como nós precisamos melhorar as políticas públicas neste continente chamado Brasil. Vamos pensar como nós vamos trabalhar para gerarmos jovens que possam ocupar os espaços de poder na sociedade, em todos os poderes, para que, de fato, transformem a vida em sociedade para melhor, sendo bons gerentes da coisa pública, cuidando dos interesses da coletividade com responsabilidade, com decência, e não dividir o país, mas é mudar a maneira como se faz política. Uma política que precisa ser mais cristocêntrica, mais empática com o ser humano, aonde o outro seja a motivação que nos leva a disputar uma eleição, por exemplo. Disputaremos para servir, disputaremos para melhorar a vida do outro, que me outorgará o direito de representá-lo numa função eletiva. Seja eu, seja qualquer um. Mas nós precisamos pensar sempre no bem-estar do cidadão e da coletividade. Esta é a minha mensagem para todos nós brasileiros, para que nós nos unamos cada vez mais. E para todos nós cristãos, vamos conviver uns com os outros para pararmos até mesmo de dividirmos entre nós por pequenas bobagens, enquanto a sociedade carece dos valores e das virtudes que nós pregamos e, às vezes, vivemos tão pouco. Amém. Vamos viver mais o cristocentrismo e aí vamos ajudar a transformar a nossa sociedade brasileira, a nossa vida individual, a nossa vida em família e assim também, quem sabe, quiçá, o continente e o mundo. Porque Deus é amor e nós precisamos viver o amor todos os dias uns com os outros, porque aí estaremos vivendo Deus no outro. Perfeito.
Muito obrigado, Padre Kelmo. Eu que agradeço. E você que nos acompanha até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixa um comentário carinhoso pro Padre Kelmo. Se é pra brigar com alguém, pode brigar comigo, não tem problema. Me criticar, pode, viu? Não tem O povo aqui problema, me xinga o tempo todo, tá tudo bem. Só um detalhe, tudo que foi falado aqui é para que você entenda que é um propósito pelo que se viver. E é o amor. O amor por você mesmo, em primeiro lugar, mas que você deve, por obrigação, externalizar ao próximo, na mesma medida e intensidade com que você consegue se amar, sem desequilíbrios, porque dessa forma você vai estar vivendo uma vida correta, não apenas diante de Deus, mas também diante dos homens, com que a sua luz brilhe maximamente para que as pessoas encontrem aquele que pode mudar a vida de todas elas. É isso. E ele vai encontrar em você, tá? Beijo, até um próximo programa. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e cognição, e o Lion's Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes, um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca, com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade. Conheça as bebidas da Chili Beans, Chili Drinks. Isso aqui é incrível. Eles resolveram inovar e entregar bebidas funcionais únicas, com excelência para cada um de nós. Veja que incrível que eles estão fazendo. Por exemplo, essa aqui é o Mais Relax. Cara, você toma isso antes de dormir. Tem melatonina, triptofano. O Mais Beleza, por exemplo. As mulheres se beneficiam com muitas vitaminas, inclusive ácido hialurônico. Nós temos aqui colágeno, bom para cabelo e unha. Cara, nós temos o Mais Salvação, Mais Defesa, o energético, todos sem açúcar. E a incrível linha alcoólica, com aquelas bebidas famosas, consagradas, sim, mas com a praticidade de estarem numa lata prática, extremamente funcional. Para o seu rolê ou treino, dia a dia, não importa. Beba as bebidas da Chili Beans. Eu preciso compartilhar algo pessoal com vocês. A Mata agora é parceira do Iron Talks. E esse café realmente mudou a minha rotina. Ele me dá energia de forma suave e duradoura, sem aquele sobe e desce do café comum. Ele é rico em fibras, ajuda na saciedade, não quebra o jejum e apoia na saúde intestinal, porque contém prebióticos e antioxidantes. Além disso, ele é limpo. A Mata se preocupa com a sua saúde. Não tem adoçante químico, não tem espessante, nada que cause desconforto. Sério, foi um divisor de águas para mim. Com ele eu consigo treinar, gravar, trabalhar focado até o final do meu dia. Experimente também no site da Mata, use o cupom IRONTALKS, tenha seu desconto. Compre um produto excelente para a sua saúde e performance. Conheça a Mata.